abra as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, versículo 20. E nós estaremos falando de um lugar chamado Libna. Um lugar chamado Libna. Números, capítulo 33, versículo 20. Um lugar chamado Libna, que diz assim a palavra do Senhor: E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Libna. Meus queridos irmãos, Libna, esse lugar onde o povo de Israel acampou. O que significa a palavra Libna? A palavra Libna significa brancura. O nome Libna é pertinente pelo fato de encontrar-se ali assentado ao pé do monte. Se algum dia você tivesse a oportunidade de viajar por aquela região, nós já estivemos ali pessoalmente, mas se um dia você tivesse essa oportunidade de viajar por essa região, iria observar que ao pé do monte, daquelas cordilheiras existentes ali, existirem ali pedras brancas, o que induz certos entusiastas a considerarem ser o limiar do pronome Libna. No entanto, meus queridos irmãos, há uma outra definição que os entendidos, os teólogos, os pesquisadores igualmente acreditam. Portanto, Libna, ela vem de Libner, em hebraico, e este era um nome facultado a uma árvore, denominada como chopo branco ou Populus alba. Essa árvore, ela tende a expelir um tipo de resina branca, um líquido leitoso, e de certo daí aflua a palavra Libner, ou Libner, em hebraico, cujo significado é brancura. Então, quando nós utilizamos aquela frase, muitos dias, e a seguir, muitos dias rodeamos o Monte Seir, quando nós conseguimos deduzir isso tudo, nós somos capazes de visionar nitidamente e geograficamente, podendo entender a localização de todas as jornadas do povo de Israel. E eu quero que você, meu querido irmão, entenda que eles, ao saírem de Libna, eles não se dirigiram diretamente para Ezon Geber, Compreenda que Libna, ela é a 17ª parada, e Ezion Geber é a 32ª. Então, racionalmente, esse povo precisaria cruzar por Rissa, que é a 18ª, porque lá está, que é a 19ª, Monte Sefer, que é a 20ª, Arada, que é a 21ª, Maquelote, que é a 22ª, e aí por diante. Então, todas essas estações, quando consultamos Números, capítulo 33, versículo 21 ao 36, nós divisaremos todas essas jornadas, da 17ª até a 32ª. Todas as entusiastas estações,
elas estão compreendidas ali em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 46, até o capítulo 2, do 1 até o 8. E além dessas informações, nós referida sobre o acesso dos israelitas no Sinai, é muito complicado determinar uma cronologia da peregrinação de Israel pelo fastidioso deserto. Temos conhecimento basilar que permaneceram por 40 anos jornadeando pelo deserto. Então, logicamente, que não se alude a uma perambulação sucessiva, porém, de uma vivência no deserto à procura da terra prometida, como nômades. De toda a maneira, desejo que os irmãos entendam que esse número de anos pode ser posto em dúvida, ou pode haver outra linha de interpretação, uma vez que em Números capítulo 33, versículo 38, ali reitera que Arão, ele faleceu na montanha de Hor, no 40º ano da partida dos israelitas da terra do Egito. E nós vemos que logo adiante é elencado um encadeamento de outros avanços da caminhada dos hebreus pelo deserto, considerando assim um outro tempo de permanência à procura da terra prometida. Então, assim sendo, a somatória de anos seria superior a 40 anos, visto que em Deuteronômio, se os irmãos quiserem acompanhar, Deuteronômio capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Agora presenciamos o médico da alma prescrevendo remédio para esse contexto passado. Vejamos a seguinte frase: saíram de Rimon Pérez e acamparam em Líbna, que é este lugar que estamos falando hoje. Líbna. Então, meus queridos irmãos, o valor expresso é que o dono da vida é quem remove o homem de uma condição miserável, e é ele próprio que viabiliza uma outra condição. Portanto, depois de tanto errar, depois do povo de Israel tanto errar, o soberano, o Deus de Israel, ele nos proporciona outra lição, outra prova, outra estação. E agora Líbna é a próxima lição, a lição da brancura, a lição do resgate, a lição das possibilidades. Somente através da graça regeneradora do autor da vida é que podemos deixar Rimon Pérez e alcançar a brancura da nossa alma. Líbna, quando o povo de Israel chega a Líbna, saindo de Rimon Pérez, nós vamos ver agora um lugar chamado Líbna, um lugar de resgate. Após uma frenética estação cheia de incredulidade e de rebeldia, o amoroso Salvador, ele faz brotar uma nova oportunidade.
a fim de que o seu povo obtenha a brancura de Líbina, obtenha ali a transformação de Líbina, obtenha ali o resgate que Líbina vai proporcionar. Agora o povo, ele tem a chance de se retratar perante o seu Deus. A remissão é a dádiva mais precisa ou mais preciosa que você e eu poderíamos adquirir. Ela nos trará felicidade indescritível e satisfará nossas carências basilares. Meus queridos irmãos, quando falamos de resgate, o resgate é na realidade a maior revelação do amor do meigo Salvador para conosco. O ser humano, ele precisa se sentir um afortunado em servir ombreado ao Senhor da seara. Uma vez que Ele nos arrancou das densas trevas e removeu nossos pés do lamaçal do pecado, como diz Salmo 40, versículo 1, tirou-me do charco de lodo, pôs os nossos pés firmes sobre a rocha e colocou um novo cântico em nossa boca, nos colocando no reino da sua majestosa luz. Nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, há duas palavras em hebraico que são frequentemente usadas para salientar a exatidão da redenção. A primeira significa comprar de volta. Resgate quer dizer comprar de volta, ou redimir, mediante o pagamento de um resgate. Nós estávamos lá no mundo, nós estávamos escravos do pecado, porém Jesus, Ele veio e nos resgatou, e nos comprou, nos redimiu, comprou de volta. Segunda palavra, nós vemos aqui que também significa, para salientar a exatidão da redenção, a segunda palavra é livrar. Esta é muito empregada com o mesmo significado da primeira, comprar de volta. Se bem que o seu significado original seja livrar. Livrou-me do charco de lodo, livrou-me do laço do passarinheiro, livrou-me da morte. Existe apenas uma palavra grega no Novo Testamento, no entanto, ela alberga os significados das duas palavras hebraicas, a saber, livrar pelo fato de ter obtido um resgate. No entanto, há duas observações na palavra redenção: o pago pelo resgate e o decorrente libertação, ou ato de absolvição, é a condição em que somos expostos como resultado da redenção. Aqui não se fala apenas do fato de que éramos culpados por causa do pecado. Satanás, ele tinha se apropriado dos direitos que o homem possuía e com isso retinha o poder da morte. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 2, versículo 14, a Bíblia é bem clara quando a Bíblia diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Ele tinha a chave da morte. Mas quando Jesus, ele ressuscitou, quando Jesus, ele saiu da sepultura, a Bíblia diz que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. A chave do inferno e da morte tinha sido tirada das mãos de Satanás. Portanto, agora nós deparamos
nós deparávamos tão fragilizados quanto desvalidos, sentindo o lenho tão cruento por termos caído através dos nossos pecados, ficando ali à mercê da pena de morte e apoderados por Satanás. Vivíamos, meus queridos, portanto, em um estado de insanável cativeiro melancólico. Não tínhamos nenhum meio que pudéssemos prover qualquer resgate. Nós ficaríamos confinados para sempre, se não houvesse uma intervenção por parte do glorioso Salvador em nos libertar da masmorra infernal que nos engaiolava. É necessário, meus queridos, um novo estágio, onde possamos parar para analisar a nossa sumária vida, deixando de ser biruta de aeroporto. Os irmãos que já foram ao aeroporto sabem como é que a biruta do aeroporto ela trabalha. Aquela bandeira ali aonde o vento vem e direciona, aonde o vento vai é direcionado ela. Pastor, não podemos ser biruta de aeroporto, sendo levada para todos os lados pelo vento e corrigir os rumos numa nova expectativa de fé. Obediência, fidelidade ao mestre do amor. Quantas vezes por causa do pecado somos igual biruta de aeroporto? O vento vem de todos os lados e de onde vem o vento nós te viramos, nós acompanhamos, nós nos direcionamos. Quando nos encontramos diante das aflições, mergulhadas em agonia, inúmeros pensamentos sequestram nossa mente, nos forçando a pensar: ah, como seria formidável se eu conseguisse ter uma nova oportunidade. Quantos perderam a oportunidade? Mas quantos ainda estão desejando no seu coração uma oportunidade, aonde eu trabalharia para que eu fosse diferente? Compreenda que os discursos podem até persuadir, porém não têm poder para transformar ninguém. Os meios humanos podem até sensibilizar, portanto não transforma a existência de alguém, nem rompe cadeias e sofismas. A única maneira, meus queridos, a única maneira do homem atingir a redenção da sua alma é mediante o sacrifício do Cordeiro Imaculado. O amor do ilustre Salvador não é teórico ou retórico. Ele é genuíno. O amor, este mecanismo sagrado, foi irradiado de pai para filho. A primeira vez que o pai amoroso conversou com Moisés no deserto, em vez de inspirar medo e rigor, manifestou um ardente amor pelo ser humano. Estamos falando de Líbina, um lugar de resgate. Meus queridos, é inexistente que um monarca, imperador ou qualquer outro governante tenha realizado uma petição semelhante. A maioria deseja ser reverenciado, aclamado e idolatrado, mas o Pai amoroso tão somente reivindicou o amor do seu povo. E é o amor que mobiliza e sensibiliza, o amor da vida, que o fascina, agasalha, que motiva e é eficaz para mexer no âmago de seu alicerce. Cada instante, meus queridos, é como se fosse um período que começa e fatalmente sucumbe. Deus, Ele nos presenteia como esse intervalo, com o intuito de que nos tornemos mais ajuizados e melhores como pessoas. Teremos sempre o vício
do pecado como nosso aliado de viagem. A própria Bíblia diz que a carne é fraca. Temos em nossa carne esse vírus chamado pecado. Portanto, em contrapartida, o Todo-Poderoso não se cansa de exalar a sua generosidade, a sua misericórdia, nos proporcionando sempre um amanhã mais florido e encantador para nós, uma estação, uma segunda chance, uma oportunidade para que nós possamos ter a chance de mudar os nossos passos. Logicamente que eu e você devemos nos concentrar no agora, trilhando o caminho correto, sem se deixar motivar pelos atalhos. Porém, o Senhor tem consciência sobre as nossas debilidades, imperfeições, muito antes mesmo de efetuarmos. A Bíblia diz que de longe Ele conhece os nossos pensamentos. De longe Ele conhece, Ele interpreta a intenção dos nossos pensamentos. E por esse motivo, devemos agradecer ao Autor da vida, todas as manhãs que abrimos os nossos olhos, pois Ele tem nos dado uma nova chance, e nós teremos a oportunidade de fazer tudo diferente novamente. Conta-se uma história, deixa eu compartilhar com os irmãos. Conta-se uma história de um homem muito rico. Ele possuía muitos bens, uma grande fazenda, muito gado, vários empregados a seu serviço. E tinha ele um filho, um único herdeiro, que ao contrário de seu pai, esse filho não gostava de trabalhar, nem de compromissos. O que ele mais gostava era de fazer festa, estar com seus amigos e de ser bajulado por eles. Seu pai, segundo a história, o seu pai sempre o advertia que seus amigos só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Depois, eles o abandonariam. Os insistentes conselhos daquele pai lhe retiniam aos ouvidos, e logo se ausentava sem dar o mínimo de atenção. Aquele filho não acatava os conselhos daquele velho pai. Um dia, a história diz que o velho pai, já avançado de idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. E dentro do celeiro, ele mesmo fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Mais tarde, ele chamou aquele filho, os levou até o celeiro e disse: meu filho, eu já estou velho, e quando eu partir, você tomará conta de tudo. Você vai herdar tudo que é meu, e sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o dinheiro com seus amigos, irá vender os animais e os bens para se sustentar, e quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, filho, vai se arrepender amargamente de não ter dado ouvidos aos conselhos de seu pai. E é por isso, filho, que eu construí essa forca. Ela é para você. E quero que você me prometa que, se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. A história diz que o jovem riu e achou absurdo. Mas para não contrair o pai, seu velho pai, ele prometeu
e pensou que jamais isso pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu, seu filho tomou conta de tudo, mas assim como se havia previsto pelo velho pai, o jovem gastou tudo, vendeu seus bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Agora, desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Aquele filho lembrou-se do pai e começou a chorar e a dizer: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os seus conselhos, mas agora é tarde demais. O senhor já morreu e eu já vendi tudo, eu já perdi tudo. Essa é a sua nova chance. Recomece. Pesaroso. A história diz que o jovem levantou os olhos e longe avistou um pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava. E a passos lentos se dirigiu até aquele lugar. E entrando, viu a forca e a placa empoeirada que o seu pai tinha deixado. E nunca mais. E ele disse: eu nunca mais terei meu pai. Eu nunca segui as palavras do meu pai. Não pude alegrá-lo quando estava vivo. Mas pelo menos dessa vez eu vou fazer a vontade dele. Vou cumprir a minha promessa. Não me resta mais nada a não ser usar essa forca. Então aquele filho subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço e disse: ah, se eu tivesse uma nova chance. Ah, se eu pudesse ter uma nova chance. Mas como ele tinha prometido que faria, ele pulou e sentiu em um instante a corda apertar a sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. E aquele rapaz, pensando que ia morrer, ele agora cai no chão e sobre ele caía joias, caía esmeraldas, caía pérolas e diamantes. A forca que o seu pai tinha feito era oca e era cheia de pedras preciosas. E um bilhete também havia ali que dizia: essa é a sua nova chance, filho. Eu te amo muito. É uma história, mas leva-nos a refletir que muitas das vezes a gente pensa que não tem mais chance, não tem mais oportunidade, não tem mais para onde buscar socorro, não tem mais para onde recorrer. Mas quem sabe o pai ainda está aí dizendo: você não vai morrer. Esta é a sua única chance. Esta é a sua nova oportunidade. Este é o lugar chamado Líbina, o lugar de branqueamento, o lugar de renovo, o lugar de resgate. Quando descortinamos nos evangelhos a conexão entre Pedro e Jesus, o mestre do amor, nós vemos que é visível a diferença entre Pedro e os demais apóstolos. Meus queridos irmãos, foi Pedro que teve a primeira revelação de que Cristo era o Messias. Foi a única pessoa a caminhar sobre as águas, conquistou a liderança do grupo e foi ele quem afirmou que só o meigo nazareno continha as palavras de vida eterna. O que pensaríamos, meus queridos, sobre a recusa de Pedro? Será que esse homem não era apaixonado de verdade pelo seu mestre? Ou seria ele um egoísta demais para amar o homem que pronto se sacrificaria
por seus pecados? Nós desconhecemos o motivo que embalou o dormente Pedro a agir dessa maneira. Mas, meus queridos, o certo é que esse estimado apóstolo, ele foi abençoado com a probabilidade de reencontrar com o mestre da sensibilidade, em um dia leve e oxigenado, em meio ao gorjeio dos pássaros, para apresentar-se e arrepender-se e contemplar pela janela um novo horizonte, uma nova oportunidade, um resgate. Meus queridos, e agora ele estaria disposto a morrer pelo seu Senhor. O arquiteto da nossa existência sabia muito bem que Simão Pedro, apesar da sua fama de homem corajoso, no momento do aperto, ele estaria fugindo, ele estaria negando o seu Salvador. E a ideia que temos a respeito de Pedro é que ele negou ao amoroso Salvador unicamente por medo. Porém, foi Pedro o único que demonstrou coragem para desembainhar a sua espada e enfrentar os soldados romanos. Será que esse Pedro tinha medo? Será que esse Pedro era medroso? Esse fato pejorativo a respeito do apóstolo Pedro deve nos despertar a entender que nem todos os milagres e prodígios que nós possamos vivenciar nos condicionarão fiéis ao mestre dos mestres, se andarmos alheio à sua vontade. Jamais, meus queridos, devemos barganhar nossos princípios. Não importa o pretexto, pois se assim o fizermos, estaremos dobrando nossa espinha dorsal, e tenho certeza que isso causará muito sofrimento. Meu querido irmão, não se iluda em acreditar que possa existir alguma paz de espírito ou crescimento interior sem que haja sucesso dos princípios. O indivíduo pode muito bem possuir valores, mas no entanto não dispor de nenhum princípio não adianta de nada. Olha um exemplo, vou dar um exemplo aqui de Hitler. Hitler era um conhecedor dos princípios, porém optou em ignorá-los e adotar valores como o primado da raça ariana, o extermínio da oposição e o domínio pela força. Isso tudo revela que ele, na verdade, não gozava de virtudes, visto que as virtudes são emanadas dos princípios, e o seu espólio foi um dos mais maléficos da biografia humana. A sua ambição excessiva não tinha limites, tornando-o uma pessoa doentia por valores que divergem com os princípios maiorais. Meus queridos, nenhum valor ou virtude que se baseia nos princípios plenos são negociáveis. A palavra de Deus, ela é inegociável. Não se negocia a verdade, não se negocia o teu Deus, não se negocia princípios. E da mesma forma que a ética e a lealdade é algo que você tem ou não tem. A valentia do apóstolo Pedro era sustentada pela notável presença do mestre da Galileia que lhe ombreava. A companhia do ilustre Senhor, a companhia de Jesus, o Senhor da vida, lhe fervia a alma, fortalecendo a sua fé,
Nós vemos Pedro ali corajoso. Nós vemos Pedro saindo do barco, andando sobre as águas. Nós vemos Pedro dizendo: eu vou contigo até a cruz. Nós vemos Pedro tirando a espada, enfrentando os soldados romanos. Mas nós vemos Pedro com companhia de Jesus. A presença eucarística do Divino Mestre lhe imbuía a alma, permitindo-lhe permanecer com a mente quieta, coração tranquilo e a espinha dorsal ereta diante dos homens. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante de Nabucodonosor e da estátua ali da Babilônia? Porque eles tinham a presença do Senhor, eles tinham coragem, porque eles tinham Deus ali perto deles. Com uma rara combinação de coragem e covardia, Pedro misturava momentos de grande força e lamentável instabilidade também. Ele foi o discípulo que mais foi ovacionado, como também foi o discípulo que mais foi repreendido. Quando falamos de Pedro, ele era impulsivo e errático, um protagonista estranho e paradoxal. Ele não conheceu outro discípulo que foi admoestado sem desvios por parte do nosso doce Salvador Jesus Cristo. Nenhum outro com sã consciência jamais intentou censurar o Mestre como Pedro. Pedro chegou a dizer para Jesus: Senhor, tu não vai para a cruz. Portanto, no instante que o seu Senhor é retirado deles para amargar a sua batalha solitária, ele se acha indefeso, naufraga no ridículo. Com sua envaidecida força, devota, amortecida, agora ele se encontrava instável, inconstante, permitindo até mesmo que uma jovem serviçal o desafiasse e o movesse a omitir a sua fé no garboso Salvador. Enquanto seu amigo Jesus, enquanto o Mestre estava ao seu lado, ele conseguia suportar as mazelas da vida. No entanto, no distante do seu mentor, ele se encontra imerso em suas próprias lágrimas. E o próprio Jesus diz: essa noite ferirão o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Pedro diz: eu não. É fácil você dizer eu não quando você está perto do Mestre. É fácil você dizer vamos junto enquanto você está perto do Mestre. Enquanto Jesus está ali é fácil. Agora quando Jesus te deixa sozinho, quando Jesus te deixa caminhar sozinho, quando Jesus te coloca no teste, meus queridos irmãos, era com certeza um destemido soldado quando o ataque era frontal, porém um covarde curvado pelo medo quando fragado pela retaguarda. Agora ele precisava encarar o doloroso olhar maioral da linhagem humana. O santo Galileu conduz seu silencioso e afogueado olhar, fluindo de tristeza, o qual transpassa as vielas do seu coração como uma lâmina. Pedro nega Jesus. Diz que não conhece, nunca andou com ele. E naquela hora que Pedro estava negando Jesus, o galo canta. E Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E o olhar de Jesus transpassa o seu coração como uma lâmina.
abrindo no mais robusto do apóstolo uma nascente de lágrimas. Pedro, a Bíblia diz que chorou amargamente. Ele é flagelado por palavras que trovejavam, invadindo a sua estrutura mental, desencadeando uma verbalização processada pelo seu psíquico. E ele não consegue censurar ou reprimir os seus impulsos. Eu não conheço, não sei o que dizes, não conheço esse tal homem, não conheço, nunca vi, eu não conheço esse homem. Cadê o corajoso Pedro? Cadê o homem de coragem? O medo confinou a agudeza de espírito de Pedro. Meus queridos irmãos que nos ouvem nesse momento, compartilhe essa live. Olha só que interessante. Então o divino Senhor o cativou com a sua retina e gritou sem dizer palavras, mas fez um discurso brilhante e poético de todos os seus discursos. O castigo do pecado não é enfrentar a irritação de Jesus, não, meus irmãos. O castigo do pecado, ou o castigo do pecador, é sim enfrentar a dor em seus olhos. É sim enfrentar a dor nos olhos de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 61, a Bíblia diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, quando Pedro tinha negado Jesus. Meu querido irmão, nós estamos presenciando uma das mais enigmáticas e célebres narrativas da Bíblia. Portanto, naquele único e triste olhar de Jesus para Pedro, Pedro contemplou o deserto do seu erro. Pedro contemplou ali o desespero do seu erro. Ele entendeu que havia consumado o que o amável amigo tinha vaticinado, tinha o avisado, tinha lhe chamado a atenção. Era o único ato que Pedro afirmara que jamais executaria, era negar o seu gentil amigo. Eu nunca te negarei, Senhor. Eu nunca te negarei, eu nunca te escandalizarei. E agora, o olhar absoluto do mestre do amor não isentou o amigo em queda, mesmo estando ladeado pelos inimigos, imerso no oceano sem sombra. Eu desejo, meus queridos, que você entenda que ninguém pode se esconder do olhar universal e sublime de Deus. Ninguém pode se esconder. O escritor Carl Adam, ele escreve, ele diz: o olhar de Jesus vê através do véu das paixões humanas, penetra até os refolhos do homem, lá onde este se encontra só, podre, nu, lá onde tem somente a sua fragilidade, lá onde depende de uma infinita ou uma infinidade de influências do corpo, da alma, da sociedade. Numa palavra, penetra até o fundo do homem, enfermo e miserável. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir, ela é apta para ir até nas juntas e medulas, e até na divisão da alma e do espírito. Agora, pastor, Pedro, aquele homem corajoso, agora ele ouve o cantar do galo. Ele ouve o cantar do galo. E o evangelho de Marcos é direcionado para quem? Marcos escreve o seu livro aos romanos. Ele escreve ali para os romanos. E nós descobrimos
dizer canto do galo. E esse termo era muito popular naquela época. Tempo em que fazia menção ao toque da trombeta, no momento da troca da guarda romana, que permanecia no local, e não diretamente a um galináceo, que integra ali a ordem das aves. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, Marcos é o único historiógrafo que relata os detalhes da tripla negração, dizendo que ocorreria antes do galo cantar 2 vezes. E essa referência, meus queridos, ao duplo cantarolar do galo, que, segundo a cultura, é o toque da trombeta, figura está reportando aos 2 toques de trombetas exigidas após a meia-noite, os quais eram proferidos da fortaleza Antônia, onde ali inicia a Via Dolorosa na cidade velha, em Jerusalém. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, versículo 30, a Bíblia diz: respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Olha para quem Marcos está escrevendo. Marcos está escrevendo para os romanos. E pelo fato da cidade de Jerusalém ser reputada como uma cidade sagrada, nos escritos de Mishnah e no tratado de Babacamá, estabelecer diretrizes de pureza da cidade, não era permitido ali a criação de galo na totalidade. Entendeu? Ali, em toda a região, na época do Novo Testamento, naquela localidade. O Mishnah, que é a Torá oral, em sua partilha, né? E no tratado de Bava Kama, nos insinua as seguintes prescrições sobre o galo. O povo não pode criar gado miúdo em Israel, porém é permitido criar na Síria. Entendeu? É permitido criar na Síria e nos desertos pertencentes a Israel. Mas ali em Israel não era permitido criar galo. Não era autorizado a criação de galos em Jerusalém, devido aos valores sagrados. Nem mesmo os sacerdotes eram outorgados tal coisa dentro da cidade santa, em razão das leis inerentes a alimentos puros. E a ninguém também era facultado também a criação de porcos em qualquer lugar. Nós vemos que a criação de porcos era tido, o comércio de porcos lá do outro lado do mar da Galileia, do lago ali de Gerizaré, né, do Tiberíades, lá em Decápolis, lá da história do Gadareno, mas não ali na cidade santa. Um homem não pode criar um cão, não podia criar um cão, a não ser que se estivesse preso por uma corrente. Nem podia criar armadilhas para os pombos, somente numa distância de 30 rins de um lugar habitado. Então nós temos o cantar do galo, hoje muito debatido, se era galo mesmo ou se era trombeta. Nós vemos que o Evangelho de Marcos é escrito para os romanos. E para os romanos da cultura romana daquela época, o cantar do galo era o toque de troca de guarda à meia-noite. Mas quando falamos de Líbna, quando falamos de transformação, quando falamos de resgate, quando falamos de uma nova chance, nós vemos que Pedro, ele alcançou uma nova
oportunidade. Pedro, ele chorou 3 dias, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus manda chamar Pedro, avisa Pedro para ele ir se encontrar comigo também. Líbina, quando falamos de Líbina, nós vemos aqui um lugar de transformação. Lugar de transformação. Pastor, o vocábulo transformação, em sua alusão básica, cita que o mesmo relato da atuação e resultado de transformação em si mesmo, ou na existência de alguma coisa. Como eu posso te levar a compreender com mais exatidão essa questão? Veja a água quando congelada. A água quando congelada, ela vira gelo, alterando sua base, porém a sua composição, mesmo que com um aspecto desigual, não perde a sua essência de ser H2O. O apetite da transformação em si já manifesta uma determinada mudança no ser. E é nesse momento que nós sentimos inquietos com a vida, sobre as indagações e a necessidade de respostas que nos descortinem novos horizontes. A legítima transformação, ela surge de dentro para fora. Ela sacode o silêncio da alma, percorrendo as estradas mais desérticas. Quando falamos de mudança, nós encontramos aqui a palavra mudança. Ela trata-se de uma troca. Uma troca, pastor. Mudar um estilo. Trocar itens industrializados nas compras de mercado por produtos orgânicos. Isso quer dizer troca, mudança. Mudar o caminho do trabalho para a rua X. Mudar os móveis de lugar. Mudar de apartamento. Tudo isso pode abranger análises meticulosas. E é evidente, no entanto, a ação da mudança em si. Uma coisa instantânea. Basta um posicionamento para que seja consumado o ato. Mudamos nossos relacionamentos sem que nossa carência sofra qualquer variação. Mudamos a ordem de produtividade sem transformar o berço vaporoso da distração. Mudamos de gabinetes sem a necessidade de transformar a atrevida concorrência. Mudamos de ansiolítico ou de remédio sem transformar os degraus da ansiedade. Nós mudamos nossos incríveis projetos sem transformar a visão lacônica. Mudamos de filosofia sem transformar a indouta ignorância. Mudamos de plano sem transformar o medo. Chicoteado pelo vento e por rajadas de vendavais. Mudamos de casa sem transformar os viciosos prazeres. De vez em quando, substituir alguém que está ao seu lado pode não ser a saída. Somos capazes de experimentar pluralmente a pluralidade matrimonial. Porém, estaremos levando sempre o tiracolo, a mesma arcaico ciúme para futuros relacionamentos. O processo da mudança funciona como uma constante busca por novas experiências. Quando uma pessoa menciona ter mudado, na maior parte das vezes, ela está dizendo: troquei de experiência, mas não mudou nada. Troquei de marido, mas não mudou nada. Troquei de esposa, mas não mudou nada. Troquei de cidade, mas não mudou nada.
a transformação. O processo da transformação. Labora com toda e qualquer expectativa, experiências, tendo cada vez menos carência em se aventurar por novas experiências, ou de identificá-las externamente. Meus queridos, todas as vezes em que eu me submeto a uma transformação, eu necessito unicamente negociar com as experiências já em circulação. Precisamos discernir que algumas vezes o recurso não é mudar, porém transformar. É quando colocamos a cabeça pela janela e observamos o que já existe e procuramos arquitetar maneiras para aperfeiçoar, buscando uma nova paisagem sem incidentes e precipitações. Queridos, pensar em mudar é desconhecer o potencial extraordinário que temos para transformar algo. O nosso adorável Criador, Ele implantou em cada um de nós, eu e você, um talento para mudar. E nos faculta ajuda para uma mudança superior que nos transportará a um nível transcendente da existência, que ocorrerá através da conversão, um sinônimo para a mudança, nos arremessando a um novo patamar de vida. A Bíblia diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, ele adverte os romanos a não se conformarem aos critérios deste mundo descortês, mas se transformarem pela renovação de suas mentes. Ei, não adianta você mudar por fora, você precisa ser transformado por dentro. A palavra empregada aqui no original grego é uma peculiaridade de metamorfó, da qual procede a metamorfose, a transformação, significando uma transformação de algo diferente. O modelo precisa de amplitude desse tipo de mudança, e a transformação de uma crisálida em uma borboleta adulta. Meus queridos, a transformação que a Escritura Sagrada relata é a premissa inegociável para qualquer cristão convicto. A transformação é genérica e universal, é a renovação da mente, pois somos controlados pela nossa mente, pois é ela que define nossas ações e condutas. O meu douto e bom amigo, olha só, meu querido, não pense que transformação é apenas frequentar loucas e demoradas reuniões litúrgicas dentro de uma igreja, ser assíduo em todas as reuniões dominicais, ter a Bíblia debaixo do braço, gritar ao vento que você é crente. Muita gente faz isso e não comunga uma transformação, como sepulturas antigas carregadas de melancolia, sem compartilhar uma primavera florida. A virtude e o poder do Evangelho está na transformação, vaporizada e frutificada por Ele. Queridos, o Evangelho que não gera transformação é o Evangelho fanfarão. Igreja que não gera transformação é uma igreja que não é de Cristo. O mestre da vida poderia muito bem dar início ao seu ministério curando paralíticos, descerando os olhos dos cegos ou ressuscitando os mortos. Com certeza isso
traria muita popularidade para ele. Portanto, nós vemos o nobre Galileu, ele preferiu um ambiente simples, um ambiente alegre de uma festa de casamento, para realizar o seu primeiro milagre, no seio de uma família. Ele transforma a água em vinho, aleluia. Aqui ele demonstra que o plano do Altíssimo, a família tem prioridade. A família, ela não foi criada para o insucesso, mas para triunfar, pois ela não se exila na beleza. Enquanto a festa, meus queridos, João capítulo 2, olha o que a Bíblia nos ensina. Enquanto a festa estava fogueada no salão, os recém-casados e os convidados mantinham a conversa viva em monóloga. Esse é o cenário que todo casal espelha para a sociedade. Um convívio espirituoso, anedótico, exemplar para qualquer cortejo. Sim, mas olha só, meus queridos, na maioria das vezes, enquanto gargalhamos no salão da festa, na cozinha, a base do relacionamento vive um monólogo cego e esfacelado. Normalmente só conseguimos testemunhar o que aconteceu no salão da festa. E até conseguimos testemunhar, até conseguimos um pedaço de bolo. Porém, o vinho já se esgotou há muito tempo. E na atualidade, o que presenciamos, meus queridos irmãos, é um falso moralismo, simulação absurda de verdade míope e rasa de tudo aquilo que vemos pelas redes sociais. Uma geração narcisista, inquieta por espelhar uma inverdade para os seus apreciadores. Na mitologia grega nós encontramos um relato de Narciso, um deus grego que se apaixonou pela sua própria imagem e morreu afogado ao tentar alcançar o seu próprio reflexo, espelhando-se em um lago. Meus queridos irmãos, a verdadeira face de um relacionamento não está no salão de festa. A verdadeira face de um relacionamento se encontra na cozinha da casa. Só quem está lá tem conhecimento da estrutura desse lar. Ninguém jamais mostra a cozinha de sua casa em redes sociais, porque estaria revelando o que o vinho já não existe mais, que o vinho já está no final. O vinho é sinônimo de alegria, e por isso muitos casais já perderam a alegria de estarem juntos. Mas nas redes sociais, a festa está bonita, o salão está bonito. O vinho era o combustível para qualquer festividade. Meus queridos, permitir que o vinho viesse a se extinguir era um grande vexame para qualquer família. Isso decretaria de imediato o fim daquela animada cerimônia, aquela festa de casamento. Estava tendo um problema lá na cozinha. O vinho estava se acabando. O sucesso desse desposório ali, desse casamento em Caná da Galileia, era que o bom Salvador, era que Jesus encontrava-se presente naquele casamento, graças à participação e ação desse ilustre convidado. O que era para ser tristeza tornou-se motivo de júbilo. O que seria uma vergonha acidentada foi alvo de honra. E o que tinha tudo para ser um fim veio a ser o começo de uma nova etapa. Mas Jesus teve que ir lá. Jesus teve que ser levado lá. Jesus teve que ser levado ali onde é que estava o problema.
porque haveria uma transformação na família, uma transformação na vida, uma transformação interna naquela casa. Meus queridos irmãos, esse episódio nos ensina que ainda que tenhamos a presença de Deus, ainda que tenhamos a presença de Jesus, o mestre do amor, em nosso casamento, estaremos sujeitos a imprevistos, problemas, dificuldades, faltas, etc. O caso de sermos cristãos não traz a isenção da contingência triviais da vida dois, não. Um casamento cristão é passível aos mesmos dilemas, dramas, dificuldade que um outro qualquer. O contraste está na forma que responderemos a eles. Com a presença do garboso Salvador, temos a chance de fartar nossas talhas com água e testemunharmos ao longo da viagem a prodigiosa transformação. Um lugar chamado Líbina. Precisamos passar por Líbina. Precisamos passar pela lição, pela prova. Precisamos passar pela lição da brancura em nossas vidas. Precisamos levar Jesus à nossa cozinha. Precisamos do resgate e das possibilidades através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos passar. Líbina quer dizer que Deus tem uma nova oportunidade. Líbina quer dizer que Deus tem uma nova chance para você. Você que está aí do outro lado ouvindo, você que está assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra, quem sabe você pensa, se eu tivesse apenas uma chance, uma nova oportunidade, e Jesus está dizendo, me leva onde está o teu problema, me leva onde o vinho está acabando, me leva lá na cozinha da tua casa, me leva, e eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou trazer alegria. Meus queridos irmãos, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus venha a trazer de volta aquilo que escureceu, a branquear aquilo que foi escurecido pelo pecado, a trazer luz aquilo que foi escurecido, ou a te dar uma nova oportunidade. Ainda há oportunidade, e o Senhor está fazendo você passar por Líbina, um lugar de branqueamento, um lugar de clareamento, um lugar de mudança, um lugar de transformação. É tempo de você aproveitar essa oportunidade. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão aí. Se você precisa das nossas orações, eu não sei qual é o teu problema, se é doença, se é vício, se é problema familiar, financeiro, espiritual. Eu quero dizer que Líbina é lugar de transformação. Deus vai transformar a tua vida. Se você crê, você vai ver a obra de Deus, o milagre acontecer na tua vida. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos mais uma vez, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, aprendendo, Senhor, a tua palavra, Deus. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, Senhor, o Deus das oportunidades, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus das causas impossíveis. Vai no encontro, Senhor, nesse momento, aonde tiver uma pessoa, Senhor, necessitando do teu amor, necessitando do resgate, necessitando, Senhor, ali da salvação. Opera, Senhor, nesse momento. Adentra, Senhor, nos lares, adentra, Senhor, nos hospitais, adentra, Senhor, nos presídios, e vai transformando vida, resgatando, Senhor, aquilo que já era teu, mas o inimigo tem tirado por causa do pecado. Vai, Senhor, transforma, Pai, a água em vinho nas famílias, Pai querido, com teu olhar de misericórdia, assim como tu teve misericórdia de Pedro, que tenha misericórdia, Senhor,
neste momento de cada vida